Olá, querido estudante, seja bem-vindo ao canal do professor Ranieri Andrade. E nessa aula nós vamos tratar sobre fenômenos ondulatórios. Especificamente, nós vamos falar sobre os fenômenos da reflexão e da refração de ondas. Suponha que você lança em um determinado lago uma pedra. O que vai acontecer? O choque da pedra com o lago vai produzir na água do lago ondas planas bidimensionais. Essas ondas planas bidimensionais vão se propagar por toda a superfície do lago. Por convenção, cada ponto dessa crista de onda é caracterizado como uma frente de onda. Por sua vez, cada crista dessa onda se caracteriza-se como uma frente de onda. Se acompanharmos esses pontos de maneira a perceber a sua trajetória, vamos verificar que eles se propagam em trajetórias lineares, caracterizando assim o que a gente chama de raio de onda. É claro que essas ondas circulares bidimensionais, elas não obrigatoriamente precisam ser sempre circulares. É possível produzir essa propagação linear simplesmente agitando uma régua na superfície da água de um tanque. Essas ondas elas vão se propagar paralelamente em trajetórias lineares. Em 1678, o físico holandês Christian Huygens ele apresentou à Academia de Ciências da França uma teoria sobre o comportamento ondulatório da luz. Para Huygens, cada frente de onda se comporta como uma outra onda, que tem a mesma frequência e velocidade da onda original. Como assim? Veja, suponha que você tenha uma frente de onda ou uma fonte de onda. Essa fonte de ondas, vamos supor que tenha sido a pedra. Perceba que a onda ela vai se propagar, ela vai se espalhar pela superfície. Aos poucos, vão se criando frentes de ondas secundárias, dando origem a outras frentes de ondas secundárias. É possível perceber que essa linha que envolve essas ondas secundárias, elas foram produzidas pelas frentes de onda 1, 2, 3, 4 e 5, que também são frentes de onda secundária. E a distância entre essas cristas consecutivas caracteriza-se como sendo o comprimento de onda dessa onda plana. A direção de propagação dessas frentes de onda, elas têm, no caso do raio de onda, ele tem direção sempre perpendicular às frentes de onda. Okay? Para entender melhor, vamos verificar o fenômeno de reflexão de uma onda. Aqui você tem um raio de luz, pode ser um raio de luz ou pode ser um raio de onda, que ele incide numa superfície refletora. Esse raio de onda ele vai ser refletido, produzindo assim o que a gente chama de ondas refletidas. Observe que existe aqui uma linha imaginária, essa linha é imaginária, ela é perpendicular à superfície que reflete essa onda, e a distância, ou melhor, o ângulo que separa o raio de onda incidente com essa reta normal é chamado de ângulo de incidência. E o ângulo entre essa reta normal e o raio de onda refletido é chamado de ângulo de reflexão. Observe, sempre a distância entre duas cristas consecutivas representa o comprimento de onda da onda. Pela lei da reflexão da luz, o raio incidente e o raio refletido são coplanares. Eles participam do mesmo plano. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Numa onda refletida, tanto a sua velocidade como o comprimento de onda e sua frequência são mantidos. O que pode inverter é a fase dessa onda, dependendo do tipo de anteparo
que acontece a reflexão. Na refração de onda, a caracterização das ondas refratadas apresentam diferenças, como foi deduzido por Huygens. Quando a onda ela passa de uma superfície mais densa para uma superfície menos densa, ela tem sua velocidade reduzida e vice-versa. Nesse caso aqui, se você perceber, o que você tem é um raio de onda incidido numa superfície de separação entre dois meios. Aqui você tem a reta normal. Esse raio de onda se afasta da reta normal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade aumenta. Então, nessa situação aqui, você tem que o comprimento de onda também aumenta. Nessa condição aqui. Da situação, nós temos o seguinte, que os raios de onda refratados e os raios de onda incidentes são coplanares. Mais uma vez, eles participam do mesmo plano. A onda refratada mantém a mesma frequência e fase da onda incidente. No entanto, o que é que muda? O que muda é o seu comprimento de onda. E esse comprimento de onda muda justamente porque acontece uma mudança na velocidade. Vamos compreender melhor. Imagine a equação da onda que V1 é igual a λ1 vezes F. Lembre-se que a frequência é mantida constante. O que muda é o comprimento de onda e a velocidade da onda. Uma onda refratada para o meio 2 tem velocidade V2, comprimento de onda λ2 e frequência F. Pela definição, se pegarmos V e dividir por V2, nós vamos ter a seguinte expressão: λ1 vezes F dividido por λ2 vezes F. O que acontece é que a frequência no meio 1 é igual à frequência no meio 2. Então, o que resta dessa representação é que a velocidade 1 sobre a velocidade 2 é constante, é igual ao comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2. Nas aulas sobre ondas estacionárias, nós já caracterizamos essa relação na propagação de pulsos de onda em cordas. Dessa mesma relação, é possível fazer uma pequena mudança na equação de Snell. Você tem que o seno de θ1, é importante verificar que esse θ1 é o ângulo de incidência, dividido pelo seno de θ2, que esse θ2 é o ângulo de refração. É igual ao comprimento de onda 1 do raio de onda incidente sobre o comprimento de onda 2, o raio de onda refratado. Ok? Então fica mais ou menos assim a relação. Nós temos aqui uma onda, certo? Essa onda possui frentes de onda que vão incidir em um meio de separação. Observe que o raio de luz ele se aproxima da normal. Quando ele se aproxima da normal, você tem uma pequena diminuição no seu comprimento de onda. Dessa representação, tem-se que a velocidade 1 é maior do que a velocidade 2 e, consequentemente, o ângulo I é maior do que o ângulo R. Nesse caso aqui, esse ângulo R é o ângulo entre as frentes de onda e a superfície de separação do meio. E o ângulo I é o ângulo entre as frentes de onda e a separação do meio. Observe também que, se a velocidade 1 é maior do que a velocidade 2 e a frequência 1 é igual à frequência 2, proporcionalmente, o comprimento de onda 1 é maior do que o comprimento de onda 2. E o ângulo de incidência, o ângulo I, é maior
do que o ângulo, no caso de refração. Agora, se por acaso essas ondas saírem de um meio mais denso para um meio menos denso, o que vai acontecer é um aumento na velocidade, fazendo com que o raio de onda se afaste da reta normal. Nesse caso, a velocidade 1 no meio 1 se torna menor do que a velocidade 2 no meio 2. E o ângulo de incidência se torna menor do que o ângulo de refração. Ok? Assim, é possível definir que a velocidade 1 é menor do que a velocidade 2. Logicamente, o comprimento de onda 1 é menor do que o comprimento de onda 2. Então, só fazendo uma pequena observação aqui para os meus alunos da Neilita, no livro-texto de vocês, para quem for fazer a leitura do livro, essa relação aqui ela está errada lá no livro. Então, quando você pegar, você já faz a correção, ok? Aqui ele está afirmando lá no livro que o comprimento de onda 1 ele é maior do que o comprimento de onda 2. Então, você pode lá estar fazendo essa pequena correção que é super importante. Bom, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre as ondas marítimas, né? Suponha que uma frente de onda se propague na superfície de um lago, do ponto onde existe uma profundidade maior para o ponto onde tem uma profundidade menor. Perceba que, à medida que essa propagação acontece, o comprimento de onda vai ficando menor, certo? O comprimento de onda entre essas duas cristas aqui, aos poucos ele vai diminuindo, porque a velocidade de propagação dessa onda, aos poucos, ela também vai diminuindo. Ok? Então, assista a próxima aula. Na aula seguinte, nós vamos ter a resolução de alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo. Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.